Alô, som? Bom dia, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Está tudo ok com o som, Wagner? Então tá bom. Nós começamos aqui, meus irmãos, tivemos um probleminha técnico aqui, mas já retomamos. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado por você estar conosco aqui nesta manhã. Que Deus abençoe grandemente sua vida, a vida da sua família. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o nosso Pai. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso que o Senhor fez, nós te agradecemos pela nossa saúde, pela nossa vida, nós te agradecemos pelo pão de cada dia, te agradecemos pela nossa família, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas, ó Pai. Fica, ó Deus, conosco nesta manhã, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações através da Tua palavra que é viva, eficaz, poderosa, Deus, penetrante, Senhor. Que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, Pai. Te louvamos, te agradecemos, porque Tu és um Deus bondoso, misericordioso para conosco, Pai. Nos abençoe e fique conosco, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, nesta manhã vamos estar falando um pouco sobre a justificação pela fé, a paz com Deus. Convido você a abrirmos juntos a palavra do Senhor no texto de Romanos. Romanos, capítulo 5, carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 5, vamos estar lendo do verso 1 ao verso 11. Romanos capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. A palavra do Senhor nos diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Irmãos, vamos nesta manhã refletirmos, estudarmos um pouco sobre esse texto, sobre essa carta do apóstolo Paulo, né? O autor aos Romanos, né, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, como nós já conhecemos, era da tribo de Benjamim, mas era também, o apóstolo Paulo, meus irmãos, era também um cidadão romano. E sobre essa questão, sobre essa localidade de Roma, Roma foi a capital e a cidade, meus irmãos, mais importante do Império Romano. Roma foi fundada em 753 a.C. E a cidade de Roma fica localizada às margens do rio Tigre, aproximadamente a uns 25 quilômetros, mais ou menos, do mar Mediterrâneo. Então, essa é a localização, né, de uma das cidades mais importantes no período aqui do apóstolo Paulo, né? Roma foi a capital, a cidade mais importante ali, né, do Império Romano. E o objetivo dessa carta, meus irmãos, do apóstolo Paulo, qual que é o objetivo dessa carta?
O objetivo dessa carta era ensinar à igreja de Roma as verdades sobre a palavra do Senhor, sobre o evangelho de Cristo Jesus que estava sendo propagado. Então esse é o objetivo de Paulo, ensinar o verdadeiro ensinamento de Cristo Jesus aos romanos, né? A igreja de Roma, né? Ensinar o verdadeiro evangelho, principalmente ensinar sobre a graça. Esse era o objetivo da carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, ensinar sobre as verdades do evangelho, principalmente sobre a graça. E na carta de Paulo aos Romanos, meus irmãos, se os irmãos depois derem uma lida na carta toda, nós vamos encontrar algumas doutrinas muito importantes para a nossa fé cristã, e Paulo vai abordar essas principais doutrinas em sua carta. Paulo vai falar sobre o pecado do homem, Paulo vai falar sobre a justificação pela fé, que é o tema que vamos abordar nesta manhã. Paulo vai falar também sobre a santificação, Paulo vai falar também sobre reconciliação. Então esses são os temas principais das doutrinas que nós encontramos aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então, meus irmãos, como disse anteriormente, o nosso tema será sobre a justificação pela fé, a paz para com Deus. Convido você nesse momento a acompanhar comigo a leitura bíblica. Nós vamos voltar novamente para o texto que nós acabamos de ler e vamos assim estar expondo, estar fazendo comentários sobre os versos que nós acabamos de ler. O verso 1 que nós acabamos de ler nos diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, queria começar fazendo uma pergunta para você, para todos nós: o que é justificação? Falamos tanto sobre justificação, mas o que é justificação? Só trazendo um pouquinho para a nossa memória, justificação é uma das doutrinas, é um dos pilares da nossa fé reformada, né? Martim Lutero, por exemplo, né, foi através da justificação, foi através do texto, por exemplo, que ele leu de Romanos capítulo 8, verso 38, que diz, né, o justo viverá pela fé. Foi através desse texto que o reformador Martim Lutero trouxe uma autorreflexão ao seu coração, né, fez pensar, ele refletiu sobre essa questão da justificação, sobre sermos justos perante o Senhor, e isso trouxe um esclarecimento, né, trouxe luz para a sua vida, para a sua compreensão, né, o justo viverá pela fé, né, um dos pilares, né, da doutrina da fé reformada, né. Então nós precisamos entender muito bem o que significa justificação. Então, como primeiro ponto, o que é justificação, né? Então, justificação, meus irmãos, essa palavra, ela é de origem, ela vem do latim, né, justificare, e essa palavra significa fazer justo, ou nós podemos também dizer tornar justo. É tornar alguém justo, né? E essa palavra lá no hebraico também, significa declarar justo. Então, declarar alguém justo, né, é utilizado para expressar esse sentido de justificação. Então, o que é justificação? É tornar alguém justo. É o que Cristo fez por nós. Ele nos tornou justo, porque nós mesmos não seríamos capazes. Nós não temos essa capacidade de nos tornar justos, somente pelo sangue de Cristo Jesus, eu e você, nos tornamos justos. Ele nos justificou. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Tendo sido, acompanhe comigo o texto. Tendo sido, pois, justificados o quê? Pela fé. Pela fé em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, só podemos ser justificados, só podemos nos tornar justos diante de Deus pela fé em Cristo Jesus. É somente pela fé. Somente pelo sangue de Cristo Jesus. É somente por tudo aquilo que Cristo realizou na cruz, nos salvando, nos perdoando,
levando consigo todos os nossos pecados, todas as nossas dores. É somente pela obra de Cristo Jesus que eu e você somos justificados. É somente pelo seu sacrifício na cruz. É por isso que a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que nenhuma condenação há sobre aqueles que creem em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há sobre a minha vida, sobre a sua vida, porque a condenação que era para cair sobre nós, caiu sobre o seu Filho amado Jesus Cristo, caiu sobre Jesus. Por isso que eu e você somos justificados. Que coisa maravilhosa isso, né, meus irmãos? Era para nós sermos condenados. Nós que merecíamos. Mas Jesus pagou um alto preço. Ele nos justificou. Ele foi no nosso lugar. Ele morreu pelos nossos pecados. E o apóstolo Paulo diz assim, meus irmãos, através dessa justificação, o que o texto diz do apóstolo Paulo? Temos paz com Deus. Não sei como que está a sua versão, mas a minha diz assim, temos paz com Deus. Por que eu e você temos paz com Deus? Porque Cristo pagou um alto preço. Ele nos justificou. Por isso que eu e você temos paz com Deus. Essa paz, meus irmãos, através do sacrifício de Jesus na cruz, eu e você temos paz com Deus, porque Cristo pagou um alto preço, e através do sacrifício de Jesus, eu e você fomos reconciliados com o Pai. É por isso, meus irmãos, que não existe outro caminho. Jesus disse isso claramente, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não existe outro caminho para nós nos achegarmos a Deus, para termos comunhão com Deus, para termos intimidade com Deus, é somente pelo sangue de Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, pela justificação que nós temos pelo sangue de Cristo, eu e você temos paz com Deus. Nós somos reconciliados com Ele. E essa paz nos dá esperança, meus irmãos. Essa paz coloca esperança em nossos corações. Essa paz nos dá consolo, traz forças ao nosso coração. Essa paz que nós temos com Deus através do sacrifício de Jesus. E olha só o que o apóstolo Paulo diz ainda no verso 1. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele afirma muito claro isso. Somente por Jesus Cristo. Paulo afirma somente por Jesus Cristo. É somente por Ele, somente pelo seu sacrifício. Acompanhem comigo o verso 2. Vamos para o verso 2 agora. No verso 2, o apóstolo Paulo diz, vou tomar um golinho de água aqui. Verso 2, o apóstolo Paulo diz, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, meus irmãos, vamos observar alguns detalhes aqui no verso 2. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. A esta graça na qual agora o quê? Estamos firmes. Olha essa expressão que ele usa. A graça, meus irmãos, nós precisamos entender isso. A graça não é momentânea. Deus não te dá um presente hoje e amanhã Ele fala assim, eu vou pegar esse presente de volta. Os irmãos estão entendendo comigo? Não é assim que Deus age. Hoje eu te dou esse presente maravilhoso, mas amanhã eu tiro. Não é assim. Por isso que a graça não é momentânea. Mas a graça é eterna. É por isso, meus irmãos, que nós cremos que nós, um crente que foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus, uma conversão genuína, uma conversão verdadeira, um crente nunca perde a sua salvação. Deus não brinca com salvação. Hoje você está salvo.
mas amanhã você não está mais. Não. Deus não faz isso. A nossa salvação em Cristo Jesus é segura, é eterna. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Não é porque você está em Cristo Jesus que você nunca mais vai falhar, que você nunca mais vai errar. E o fato de você falhar e errar não quer dizer que você perdeu a sua salvação. Mas quando você erra, quando você peca, quando você faz alguma coisa que desagrada o coração de Deus, isso irá incomodar você ao ponto de se arrepender. Senhor, me ajude, porque eu não quero entristecer o teu Santo Espírito. Me ajude, Senhor, porque eu sei o que eu estou fazendo é errado. E me ajude, Senhor, a vencer essa dificuldade, porque eu quero agradar a Ti. Essa é a postura de um cristão genuíno. É por isso, meus irmãos, guarde isso em seu coração. A graça é eterna. A nossa salvação em Cristo Jesus é segura, é garantida. Amém? E graça, meus irmãos, o que é graça? Sempre falamos sobre isso. Graça, um favor imerecido. É um favor imerecido. Nós não merecemos, por isso que é graça. É um presente de Deus. É Deus vindo na direção do homem. É Deus vindo em direção ao pecador. Jesus é Deus. Jesus veio nos reconciliar com o Pai. Jesus veio nos salvar. Jesus veio nos dar a promessa de uma vida eterna. Jesus veio nos trazer a salvação. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meus irmãos. A esta graça, na qual agora estamos firmes. Estamos firmes. E o apóstolo Paulo diz, e nos gloriamos o quê? No que nós nos gloriamos aqui? Na esperança da glória de Deus. Na esperança. É isso que o apóstolo Paulo diz. Na vida eterna, meus irmãos. É isso que nos dá esperança. É isso que nos gloriamos. Na presença de Deus, na vida eterna. No tesouro que está nos aguardando. Na nossa recompensa. Na nossa herança com o nosso Pai Celeste. Nas coisas celestiais, nas coisas que não são deste mundo, mas naquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso que o apóstolo está falando, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, aquilo que Deus tem preparado para nós. É isso que nós nos gloriamos. Verso 3 e 4, acompanhem comigo agora o verso 3 e 4. Não só isso, mas também o quê? Que o apóstolo Paulo diz, nos gloriamos nas tribulações. Esse é difícil, meus irmãos. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Então vamos aqui, meus irmãos, analisarmos um pouco esse verso 3 e 4. O que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar aqui? No verso 3 e 4. Vamos observar algumas coisas muito importantes aqui. Verso 3 e 4. Então, não só isso, né? No verso 3 o apóstolo Paulo diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos, louvamos, bendizemos, glorificamos nas tribulações. Então, para nós entendermos um pouco o que o apóstolo Paulo está querendo falar sobre isso, né? Mas também nos gloriamos nas tribulações, nas dificuldades, nas provações, nos sofrimentos da vida. Vamos para o texto de Mateus capítulo 5, verso 11. 11 e 12. Mateus capítulo 5, do verso 11 ao 12, a palavra do Senhor, o Evangelho de Mateus, nos diz assim: Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, pela causa de Cristo, os insultarem,
perseguirem vocês e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. O que diz agora o texto? Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Deu para agora entendermos um pouco do que o apóstolo Paulo está falando, né? Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quando somos perseguidos, meus irmãos. Quando enfrentamos dificuldades por causa do nome de Cristo Jesus, pelo evangelho de Cristo Jesus, nós nos gloriamos, porque nós estamos sofrendo pelo amor, pelo evangelho de Cristo Jesus. É por isso que nós nos gloriamos, juntamente com Cristo Jesus. Da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, vocês também serão perseguidos. E olha só o que nos diz ainda o verso 3 e 4, né? O finalzinho do verso 3 e o comecinho do verso 4. Porque sabemos que a tribulação, o que a tribulação produz? Perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Então, meus irmãos, duas palavras que o apóstolo Paulo está colocando aqui no texto, observe essas duas palavras comigo, que chama muita atenção no texto. Paulo diz perseverança e depois ele coloca esperança. Perseverança, esperança. O que é perseverança, meus irmãos? É não desistirmos. É continuarmos em frente, é continuarmos olhando para Cristo Jesus, para aquele que nos fortalece. É por isso que o apóstolo Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Por que o apóstolo Paulo disse isso? Porque ele estava vivendo em um contexto, meus irmãos, o apóstolo Paulo foi preso, o apóstolo Paulo passou por momentos difíceis. O apóstolo Paulo, quantas dificuldades ele passou em sua vida, e diante de todo esse cenário ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. É por isso que ele diz anteriormente, né, nos gloriamos nas tribulações, porque Deus está conosco, Deus estará nos sustentando. Por isso que ele diz aqui perseverança. O Senhor nos ajuda em nossas tribulações, meus irmãos. Quando achamos que não vamos ter mais forças, quando achamos que não vamos conseguir superar um sofrimento, quando achamos que não vamos ter mais recursos próprios para enfrentarmos uma dificuldade, o Senhor nos renova. O Senhor nos mostra que para Deus nada é impossível. E nesse impossível, nesse poder de Deus, nessa esperança, eu e você continuamos em frente. Porque é Ele que sustenta as nossas vidas, perseveramos nas tribulações da vida. O Senhor nos faz perseverar. E quando nós lembramos disso, meus irmãos, perseverar, nós precisamos nos lembrar também do que o Senhor Jesus nos disse. Nesse mundo, vocês terão aflições, vocês passarão por tribulações, vocês terão momentos difíceis, meus filhos, meus discípulos. Mas o que Jesus disse? Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, não desista, continue. A caminhada não será fácil enquanto vocês viverem aqui nesse mundo, porque nesse mundo vocês são peregrinos, nesse mundo vocês irão sofrer, nesse mundo vocês terão desilusões, neste mundo perseguirão vocês, neste mundo vocês passarão por momentos de injustiças, momentos de dor. Mas olhem para mim, porque eu vou fortalecer vocês. Tenham ânimo. Eu estarei com vocês, eu nunca vou abandonar vocês. E a palavra que o apóstolo Paulo coloca aqui, no final do verso 4, esperança. Mesmo diante das tribulações, meus irmãos, mesmo diante da dor,
eu e você podemos encontrar esperança. Podemos ter alegria em nossos corações. Porque a nossa esperança não está nas coisas deste mundo. A nossa esperança não está nas coisas que nós possuímos. A nossa esperança não está em nosso intelecto, não está nas nossas faculdades, não está em nosso raciocínio, não está na nossa inteligência. Mas a nossa esperança está pautada, está enraizada, está segura somente em Cristo Jesus. Coloque toda a sua esperança, toda a sua confiança somente nele. É somente Ele a nossa esperança. É por isso que eu e você podemos ter esperança, termos alegria. Verso 5, meus irmãos, vamos para o verso 5. E o verso 5 nos diz assim: e a esperança não nos... Ai, que lindo isso que o apóstolo Paulo diz aqui. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então eu queria destacar duas coisas aqui que o apóstolo Paulo está nos falando, meus irmãos. E a esperança não nos decepciona. Por que não nos decepciona, meus irmãos? Por que não decepciona? Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Não decepciona porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. É por isso, meus irmãos, que a esperança, é por isso que Deus, estarmos em Cristo Jesus, nós podemos ter esperança, Ele nunca irá nos decepcionar. À noite eu estarei falando um pouquinho mais sobre isso, porque a esperança que Ele colocou em nossos corações é uma esperança verdadeira, é uma esperança fiel. É por isso que eu e você podemos andar nessa esperança, essa esperança que não nos decepciona. As pessoas à nossa volta, as pessoas do nosso convívio podem sim nos decepcionar, porque são seres humanos e seres humanos são falhos, são pecadores, mas Deus nunca irá nos decepcionar, nunca. Verso 6, vamos para o verso 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo o quê? Morreu pelos ímpios. Então o apóstolo Paulo diz assim, quando ainda éramos fracos. É interessante essa expressão que o apóstolo está usando aqui, meus irmãos, de fraco. Observe essa expressão que ele está colocando aqui. Quando ainda éramos fracos. Quando a gente pensa em fraqueza, em fraco, o que vem à nossa mente? Né? Enfermidade. Uma pessoa enferma, uma pessoa doente, não é isso que vem à nossa mente, né? Que eu posso colocar aqui, quando ainda éramos fracos, uma pessoa enferma, uma pessoa doente, e nós éramos assim, não éramos assim? Olha só o que a palavra do Senhor nos diz em Marcos capítulo 2, verso 17. Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Jesus veio salvar doentes, pessoas que estão enfermas. É isso que Ele fez conosco, meus irmãos. Nós estávamos fracos, nós estávamos enfermos. Cristo nos curou, Cristo nos libertou, Cristo nos salvou. Que coisa linda o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Quando ainda éramos fracos. Daí o que ele diz no final aqui? Do verso 6. Cristo morreu pelos ímpios. O que é ímpio, meus irmãos? Pecadores.
Uma pessoa ímpia é uma pessoa que vive em rebelião contra Deus. É uma pessoa que ainda não conheceu o amor de Deus. O ímpio, ele também pode ser cruel, ele também pode ser uma pessoa arrogante, egoísta, uma pessoa injusta. Uma pessoa que se auto-vangloria. É isso que eu posso estar querendo dizer aqui. Cristo morreu pelos ímpios. Cristo veio salvar pecadores, trazer pecadores ao arrependimento, libertar, dar uma nova vida. Verso 7, acompanhe comigo o verso 7. Dificilmente haverá alguém que morra, olha que interessante isso. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, dificilmente. Observemos o que Paulo está falando, dificilmente. Pelo homem bom, olha o que o apóstolo Paulo diz, pelo homem bom, talvez, né? Pelo homem bom, aquele que faz uma bondade, aquele que nos ajuda em alguma coisa, né? Que fez alguma coisa boa para nós, talvez alguém tenha coragem de morrer. Talvez, né? Então, observe essa expressão que o apóstolo Paulo usa, talvez. Talvez alguém possa morrer por alguém aparentemente justo. Ou alguém que lhe fez alguma coisa boa, algo muito raro. Talvez alguém morreria por outra pessoa, a considerando justa ou bondosa, por alguém que mereça muito. Talvez, o apóstolo Paulo está falando, talvez. Uma pessoa que eu acho muito boa, né? É esse sentido aqui. Uma pessoa que, nossa, me fez muito bem, é uma pessoa bondosa, né? Eu acho essa pessoa muito justa, muito boa. Talvez, né? Poderia morrer por ela. Talvez. Mas o que ele diz aqui depois, no finalzinho do verso 8? Quando ainda éramos pecadores. Então, no verso 8, olha o que ele diz. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda não éramos. O que é? Quando ainda éramos pecadores. Não merecíamos. Não merecemos. Mas Cristo morreu. Vocês percebem, meus irmãos, o que Paulo está querendo transmitir aqui para nós? Ele diz lá no verso 7, talvez para uma pessoa boa, para alguém que mereça, talvez alguém possa morrer por essa pessoa. Mas o que Cristo fez? Ele morreu por pessoas que não merecem. Ele morreu por mim e por você. Nós não merecíamos. A ira de Deus era para cair sobre nós. Nós é que deveríamos ser condenados pelos nossos pecados, pelos nossos delitos, pelos nossos erros. Mas mesmo nós não merecendo, meus irmãos, esse amor, essa graça de Cristo Jesus, mesmo eu e você não sendo dignos disso, Ele morreu em nosso lugar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Jesus não morreu, meu irmão e minha irmã, na cruz, porque você merece, porque eu mereço. Jesus não morreu na cruz porque, o Danilo, o Wagner são pessoas legais, são pessoas boas, são gente boa. Eles sim merecem. Não. Nós não merecemos e mesmo assim Ele morreu. Ele deu o seu sangue por amor de nós. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso se chama graça. Isso que é graça. É um presente que nós não merecemos. Não é por méritos, não é por obras. Isso é maravilhoso. Quando nós entendemos a graça de Cristo Jesus, isso é maravilhoso, meus irmãos. Tudo que existe em nós cai por terra. Não é por méritos, não é porque eu faço, não é porque eu fiz, não é porque eu falei,
mas é simplesmente porque Ele fez tudo. Ele fez tudo por nós. Ele fez tudo por nós. Quando ainda éramos pecadores. Nunca fomos merecedores. Nunca fomos. E nunca seremos. Guarde isso em seu coração. Nunca seremos. Nunca seremos. É graça. Verso 9, meus irmãos, já estamos caminhando aqui para o final. Verso 9, 10 e 11 agora. Vamos ver o verso 9 primeiro. Paulo diz assim: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Salvos da ira de Deus por meio dele. Jesus, meus irmãos, pagou um alto preço. Jesus bebeu o cálice da ira de Deus. O que fez Jesus estremecer, meus irmãos, a morte de cruz, foi o cálice que ele teria que beber. É por isso que Jesus disse: se for possível, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas acima de tudo, faça a tua vontade sobre ele, a tua vontade. O que havia no cálice, meus irmãos? O que fez Jesus estremecer diante do cálice? No cálice havia toda a ira de Deus. A ira de Deus, meus irmãos, que era para cair sobre mim, que era para cair sobre você, caiu sobre o seu Filho amado Jesus Cristo. É isso que havia no cálice que Jesus iria beber. É isso que fez Jesus estremecer. Jesus bebeu toda a ira de Deus. Toda a ira. Salvos da ira de Deus por meio dele. Verso 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quando mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Seremos salvos, meus irmãos, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Pelo sacrifício de Jesus fomos reconciliados, fomos salvos. E verso 11, para encerrarmos. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Se há uma coisa, meus irmãos, para nós nos gloriarmos, glorie-se em Jesus, na obra de Jesus, na salvação de Cristo Jesus. Jeremias capítulo 9, verso 23 a 24, olha só o que nos diz. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, em suas posses. Mas quem se gloriar, o que diz o texto? Glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com a justiça e com a retidão sobre a terra. Então, se você quiser se gloriar em alguma coisa, meu irmão, se glorie em compreender, em conhecer mais sobre Deus, sobre a palavra do Senhor. Apenas isso. Que toda vanglória, que todo egoísmo, que toda altivez que possa existir em nós caia por terra e que possamos nos gloriar somente na presença de Cristo Jesus, somente no que Jesus fez por amor de nós, somente na obra de Cristo Jesus, no amor do nosso Deus, na palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, quero só, finalizando, hoje falamos sobre justificação, que possamos guardar as palavras do Senhor em nosso coração, que possamos viver segundo a palavra do Senhor. Amém, meu irmão
e minha irmã. Que Deus te abençoe. Quero convidar você para logo mais estar conosco aqui também em nosso culto presencial. Hoje, às 7 horas da noite, nosso culto de celebração ao nosso Deus, 7 horas da noite. Venha estar conosco. Convide alguém, mande um convite, compartilhe as nossas divulgações, compartilhe o nosso culto, compartilhe a nossa escola dominical. Use essa ferramenta tão importante que Deus nos deu, que é a internet, para propagarmos o Evangelho de Cristo Jesus. Compartilhe, anuncie a mensagem da cruz. Esteja conosco hoje, 7 horas da noite. Será uma alegria ter você aqui conosco nesta noite. Que Deus te abençoe. Você que está nos visitando, que Deus te abençoe grandemente. Venha estar conosco. Será uma alegria imensa para nós. Vamos orar, meus irmãos? Pai, eu te louvo, eu te agradeço por esse momento tão maravilhoso que passamos aqui, Senhor, meditando, refletindo sobre a Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, que possamos, ó Pai, sempre nos debruçarmos sobre a Tua palavra, essa palavra que é viva, essa palavra que é poderosa, Senhor, essa palavra que nos ensina tanto, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque através do Seu Filho amado Jesus Cristo, através do sangue de Jesus, nós fomos justificados, Senhor. Somente por Ele nós nos tornamos justos diante do Senhor. Somente pelo sangue de Cristo Jesus nós podemos andar em justiça, fazermos a Sua vontade, fazermos aquilo que agrada o Teu coração, Pai. Nos ajude a andarmos em Sua justiça, Senhor. Transforme a nossa vida, continue transformando, continue mudando o nosso ser. Continue, Senhor, mudando o nosso caráter, nosso pensamento, Senhor. Continue, Senhor, tirando dentro de nós coisas que desagradam ao Senhor, Pai, para que possamos viver em santidade. Ó Senhor, nos ajude. Esteja conosco, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Obrigado por você estar conosco. Deus te abençoe e te aguardo logo mais às 7 horas da noite.